Fala, meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Obrigado por estar assistindo essa aula aí, hein? Bom, hoje nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Vem comigo! Mas para nós iniciarmos o estudo da primeira lei da termodinâmica, existem algumas coisas que precisamos falar antes. Uma delas chama-se energia interna. Então vamos analisar. Quando você tem um gás, esse gás está em movimento. Ele está contido num recipiente qualquer e está em movimento. Esse movimento do gás, esta vibração do gás, é porque ele tem uma energia. Então essa energia que esse gás tem para se mover, nós chamamos de energia interna. Essa energia interna é a energia de movimento do gás. Se é a energia do movimento do gás, ela está relacionada diretamente com a temperatura do gás, porque nós sabemos que temperatura é o nível de movimentação das moléculas. Então, se as moléculas estão em movimento, é porque ela tem uma temperatura. E esta movimentação delas, nós falamos que ela tem energia. Essa energia nós chamamos de energia interna. É a energia que o gás tem armazenada. Vamos mais além. Nós sabemos também que energia de movimento é energia cinética. Então, nós podemos associar a energia interna do gás à energia cinética média das moléculas que compõem esse gás. Então, nós estamos vendo que energia interna é a energia cinética média das moléculas, ou seja, é a movimentação delas, que está ligado diretamente à temperatura. Mas para nós falarmos em energia interna, deduzir a equação é muito complexa para a gente ainda. Então, eu vou apenas mostrar aqui que tem uma relação com a temperatura. Então, vamos aqui, ó. A energia interna de um gás é representada pela letra U e é calculada assim, ó. A energia interna de uma massa de gás é 3 meios de nRT. Olha só, considerando 3 meios N e R como sendo constantes, a energia interna vai depender da temperatura. Como a temperatura é o movimento das moléculas do gás, a temperatura está relacionada à energia cinética média das moléculas. Então, energia interna e temperatura, ou energia interna e energia cinética média das moléculas, são praticamente a mesma coisa. Olha, energia no sistema internacional é dada em joules. Mas quando nós falamos na primeira lei da termodinâmica, nós não falamos em energia interna do gás, aquela energia que o gás tem naquele determinado instante, naquele estado dele. Nós falamos em variação da energia interna. Quando você tem um gás e você aquece esse gás, ele já tem uma energia interna. Quando você aquece, a movimentação das moléculas aumenta. Se a movimentação aumenta, a temperatura vai aumentar, a energia interna do gás vai aumentar. Então, nós vamos trabalhar sempre com a energia interna do gás, que vai ser ΔU, ó, delta é variação, U é energia interna, então vai ser 3 meios de NR ΔT, considerando 3 meios NR como sendo constante, então a variação da energia interna vai depender da variação de temperatura que esse gás sofre quando ele é aquecido, ou simplesmente quando você resfria, varia a energia interna também. Bom, detalhe importante, ó, nRT, nós lembramos lá da equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Então, daqui nós podemos falar também que a energia interna de um gás pode ser calculada assim também, 3 meios de PV. Porque PV é igual a nRT, então tanto faz, ou desse jeito aqui. Ambos nos fornece a energia interna de uma massa de gás. Agora sim, já falamos em variação de energia interna, agora nós podemos ir para a primeira lei da termodinâmica especificamente. Ó. Aqui eu tenho o recipiente, ó, recipiente, dentro dele tem um gás, e aqui tem um êmbolo que pode se mover livremente para cima e para baixo.
E aqui eu coloquei uma fonte de calor que vai aquecer essa massa de gás. Então, olha o que vai acontecer. Se vai ter um fornecimento de calor aqui, essa partícula do gás vai ter a sua energia interna variando. Olha, se a energia interna vai variando, significa que a movimentação dela vai aumentando. Então elas podem exercer uma força neste êmbolo e jogar ele para cima. Então olha o que pode acontecer. Quando você fornece calor para o gás, você tem um aumento da energia interna e uma realização de trabalho se esse êmbolo subir. Então, nós falamos que a quantidade de calor que esse gás recebe, vai ocorrer um trabalho e variação na energia interna. Então, ó, a quantidade de calor que foi fornecida aqui, o que vai acontecer? Vai ter um trabalho e vai ter uma variação da energia interna. Então está aqui, mas a primeira lei da termodinâmica não se apresenta assim, ó. A primeira lei da termodinâmica faz assim, ó. ΔU, ou seja, a variação da energia interna, é a diferença entre o calor recebido pelo gás e o trabalho realizado por ele. Então é assim que se representa a primeira lei da termodinâmica. Vou confessar para vocês, eu prefiro entender, gravar na de cima. Calor recebido, uma parte é usado na realização de trabalho e o outro fica produzindo variação da energia interna. Mas a primeira lei da termodinâmica é escrito desta forma aqui, ó. Beleza? Bom, tranquilo, né? Bom, diante disso, olha, está recebendo calor, está realizando o trabalho, a energia interna está aumentando. Claro que, se você resfriar, a energia interna vai estar diminuindo e o êmbolo o gás pode receber trabalho também. Mas vamos analisar. Baseado nisso, nós temos mais duas transformações aqui que eu vou comentar com vocês, que é a transformação adiabática e a transformação cíclica. Olha, o que seria adiabática? O que é um recipiente adiabático? É aquele recipiente que não permite a troca de calor com o meio. Por exemplo, a garrafa térmica é um recipiente adiabático, porque quando você põe um líquido quente ali dentro, a ideia é que você mantenha aquele líquido a temperatura constante, ou seja, ele não perca energia ou calor para o meio externo, não haja troca de calor com o meio. Então, toda vez que falarmos em transformação adiabática, a quantidade de calor não haverá trocada com o meio, que é zero. Então, olha aqui, se aqui é zero, o trabalho vai depender da variação da energia interna. Então, se aqui é zero, vai ficar assim, ó, zero igual a trabalho mais ΔU. Então, significa que ΔU é igual a menos trabalho. Ou seja, se esse gás não recebe calor do meio externo, significa que o trabalho que ele pode realizar é devido à energia interna do gás. Então, se o trabalho é realizado pela energia interna do gás, significa que para realizar trabalho, a energia interna tem que diminuir. Então, por isso que é o sinal negativo aqui, ó. Se um aumenta, o outro tem que diminuir. Se um diminui, o outro tem que aumentar. Mas como no gráfico pressão-volume é a transformação adiabática? Então, vamos analisar aqui. Nós já comentamos na transformação isotérmica. A transformação isotérmica é aquela transformação onde a temperatura é constante. Então, se eu tiver uma isoterma aqui, ó, que você já conhece, daqui é chamada de isoterma, ó, vou escrever aqui, ó, isoterma. A adiabática é parecido com a isoterma, só que ela é mais em pé. Então, a isoterma é assim, ó. Esta é a isoterma, ou melhor, essa é a adiabática.
ela é parecida com a isoterma, mas ela é mais em pé. Então aqui, ó, é a adiabática. Aí está, ó. Então a isoterma eu só botei aqui para você comparar uma com a outra. E essa daqui é a adiabática em vermelho. Ela é mais em pé do que a isoterma. A isoterma é uma hipérbole. Beleza? Então o importante é aqui, ó. Na transformação adiabática, não há troca de calor com o meio. Então o trabalho depende da energia interna do gás. Se um aumenta, o outro diminui e vice-versa. E a próxima é a transformação cíclica. Como o nome está falando, é claro que essa transformação realiza um ciclo, ou seja, sai de um ponto e volta ao mesmo ponto. Eu vou tentar desenhar aqui, ó. Então aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto, o gás no estado A, ó. O gás está no estado A. Aqui ele tem uma pressão e tem um volume. Eu vou produzir uma transformação, ele vai para o estado B, ó. Ó. Ele foi até o estado B. Aqui é o estado B. B. De B, eu vou promover outra transformação, ele vai até o C. Aqui, ó. Esse estado aqui é o C. Eu vou promover uma outra, ele vai para o B. Aqui, ó. Aqui é o estado D. E agora eu vou voltar ao A. Então vejam que aqui houve uma transformação cíclica, porque o gás saiu do estado A e voltou ao estado A. Então, neste caso, ele realizou um ciclo. É claro que de A para B, a pressão é constante, então transformação isobárica. De B para C, transformação isocórica, porque o volume é constante. De C para D é isobárica de novo. E de D para A é uma transformação isocórica de novo. Mas o importante é, isso daqui é uma transformação cíclica. Ele saiu de um ponto e chegou ao mesmo ponto. Então vejam que, se ele saiu do A e voltou ao A, a pressão e o volume são iguais. Estado inicial e final são iguais. Então aqui, ó, o P final e o V final coincidem com o P inicial e o V inicial. Então a energia interna final é igual à energia interna inicial, então a variação vai ser zero. Então neste caso, delta U é zero, porque ele saiu de um ponto, voltou ao mesmo ponto. Aí você tem pressão e volume neste gráfico são iguais, final e inicial, delta U é zero. Então jogando aqui, se o delta U é zero, todo o calor que o gás recebe é usado na realização de trabalho. Então o calor usado vai ser igual ao trabalho, porque aqui, ó, mais zero eu nem vou pôr. Então todo o calor que o gás recebe é usado para trabalhar. Aí você vai perguntar, mas como que eu calculo esse calor ou esse trabalho? Aí você vem aqui, ó, nós já comentamos que esta área aqui, ó, representa, esta área é numericamente igual ao trabalho realizado ou recebido pelo gás. Importante, hein? Se neste caso que está aqui, ó, o sentido do movimento é um sentido horário. Sempre que tiver no sentido horário, o trabalho é positivo, ou seja, trabalho motor. O gás realiza trabalho. E quando o sentido é anti-horário, o trabalho é negativo, o trabalho é resistente. Significa que o gás recebe trabalho. Beleza? Então, olhando este sentido do movimento aqui, das transformações, você analisa se o trabalho é positivo ou negativo, se ele é realizado ou recebido. Tranquilo aí, não é? Tranquilo? Bom, agora vamos fazer um exemplo para fixar isso aí que nós falamos. Então vamos ao exemplo. 6 mols de um gás ideal sofre o processo termodinâmico AB, indicado no gráfico. Ele deu aqui, ó, a constante universal dos gases, 8,31 joules mol por Kelvin. Determine. Olha, o gráfico está aqui, ó, pressão em função do volume. Ele saiu do estado A e foi para o estado B. A pressão
10 a quarta newton por metro quadrado, sistema internacional, volume, metros cúbicos também, sistema internacional. Então, inicialmente, o gás estava no estado A, tinha uma pressão de 3 vezes 10 elevado à quarta newton metro quadrado, volume inicial 0,1 metros cúbicos. Ele foi para o estado B, que tinha pressão 5 vezes 10 elevado à quarta newton metro quadrado e volume 0,3 metros cúbicos. Então, ele quer saber no item A as temperaturas final e inicial do gás. Então, se ele falou que são 6 mols de um gás, então eu vou aplicar aqui a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron diz que PV é igual a nRT. Então aqui, com a pressão inicial, volume inicial, a quantidade de matéria, o número de mols e a constante, eu encontro a temperatura inicial. Então vamos lá. O volume, a pressão inicial é 3 vezes 10 a quarta, vezes o volume inicial é 0,1, igual a N, ele falou que vale 6 mols, a constante 8,31 e a temperatura inicial eu quero saber. Ó. Botei T0 como temperatura inicial. Então aqui vai ficar temperatura inicial vai ser igual. Então aqui vai ficar, ó, 3 multiplicado por 0,1 vai dar 0,3, que é 3 vezes 10 elevado a 3. Ó, 0,3 é 3 vezes 10 elevado a 3. Dividido por esse produto aqui, que vai ser 6, 18, aqui 48, 49. Aí, ó. Então aqui vai ficar 3.000 dividido por isso. Então isso daqui vai dar, esta continha aqui em cima, ó, 10 elevado ao cubo é 3.000. 3.000 dividido por 49,96. Então isso daqui vai dar uma temperatura de 60 Kelvin. É só fazer a continha aí. Então a temperatura inicial do gás é 60 Kelvin. Não podemos esquecer sistema internacional, sistema internacional, sistema internacional aqui é Kelvin. Então a temperatura só pode ser em Kelvin. Então está aí. A mesma coisa nós vamos fazer para a temperatura final. Então, pressão final, volume final, vou encontrar a temperatura final. Então vai ficar, a pressão final é 5 vezes 10 a quarta, volume final é 0,3, igual a 6 vezes 8,31 multiplicado por T, que é a temperatura final. Então aqui vai ficar 1,5 vezes 10 a quarta. Isso vai ficar igual a esse produto aqui, ó. Então a mesma coisa dali, 49,86 vezes T. Então a temperatura final vai ser, é só fazer essa conta aqui, ó. 1,5 multiplica por 10.000, aí passa 49,86, 301 Kelvin. Então é só fazer a continha aí, tem nada demais aí, continha simples aí. Então a temperatura inicial 60 Kelvin, temperatura final nesse estado B 301 Kelvin. Bom, eu vou fazer melhor, eu vou colocar aqui a temperatura inicial como sendo TA, tá? Botar TA para indicar que é no estado A. E aqui TB para indicar que é no estado B. Então, TA inicial e TB final. Beleza? Agora aqui, ó. A variação da energia interna do gás no processo AB. Olha só. Se nós sabemos que houve uma variação de temperatura aqui, é porque houve também uma variação de energia interna, já que nós falamos que a energia interna está associada à temperatura. Então, ΔU, como nós já falamos, é 3/6 de NR ΔT. Então, a variação de temperatura nós podemos fazer aqui, ó. Então, ΔU
vai ser 3 meios de N, que vale 6, R, que vale 8,31, vezes ΔT, que é essa variação aqui, ó, 301 menos, ó, 301 menos 60, ó, a temperatura final menos a temperatura inicial. Fazendo esta continha aqui, 1,8 vezes 10 a quarta joules, porque a energia está no sistema internacional. É claro que é só fazer essa continha aqui simples e você resolve isso aí. Aí aqui agora nós temos, ó, o trabalho realizado pelo gás ao passar do estado A para o estado B. Olha, se nós estamos aqui pressão e volume, nós sabemos que o trabalho, a pressão, vejam, não é constante. Então o trabalho só é possível através dessa área aqui. Então, encontrando a área da figura, você descobre o trabalho. Então a área vai ser numericamente igual ao trabalho de AB. Então vamos lá, trabalho de AB vai ser igual. Esta figura é um trapézio, então a base maior 5 vezes 10 a quarta, a base menor 3 vezes 10 a quarta, então vai ficar base maior mais base menor dividido por 2 multiplicado pela altura, que é 0,2, 0,3 menos 0,1. 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1. Então, o trabalho nesse processo AB vai dar, olha, cancela o 2 com 2 aqui, então vai dar 8 vezes 10 a quarta, aqui ó, vai dar 8 vezes 10 a quarta, 8 vezes 10 a quarta é 0,8 vezes 10 a quarta, que é 8 vezes 10 a terceira. Então é 8 vezes 10 a terceira joules é o trabalho realizado por esse gás na transformação de A para B. Aí você vai perguntar, mas por que realizado? Porque o trabalho, o volume aumentou. Se o volume aumenta, o trabalho é realizado, ou seja, ele é positivo. Então, de novo aqui, eu cancelei o 2 com 2, que vai dar 8 vezes 10 a quarta, vezes 10 a menos 1, que é 0,8 vezes 10 a quarta. 0,8 vezes 10 a quarta é 8 vezes 10 a terceira. Bom, agora o outro. A quantidade de calor trocada pelo gás na transformação de A para B. Então, a quantidade de calor, ele quer saber o quê? Se você tem um trabalho e tem a variação da energia interna, então você sabe que calor é igual a trabalho mais ΔU. Aqui, ó, a primeira lei da termodinâmica, ele quer saber o calor. Trabalho está aqui, ó. Olha, aqui é 8 vezes 10 a terceira. Eu vou ter que somar com 1,8 vezes 10 a quarta, então eu vou ter que igualar os expoentes. Então eu já vou por aqui, ó, 0,8 vezes 10 a quarta mais 1,8 vezes 10 a quarta. Então, o calor trocado aqui vai ser, se os expoentes são iguais, eu posso somar 0,8 com 1,8, vai dar 2,6 vezes 10 a quarta joules, porque calor e energia no sistema internacional é dado em joules. Então, olha aqui, bem simples, ó. Se a energia interna é 1,8, trabalho é 0,8, então o total que ele recebe é 2,6. Tudo isso vezes 10 elevado à quarta. Então, meninos, está aí a resolução do exemplo. Espero que vocês tenham entendido aí. Não esqueça agora de falar que gostou, dar aquele joinha, se inscrever no canal, porque isso daqui é para vocês mesmos. Valeu, galera!